E o canal Educação e Business, mais uma vez, com você. Acompanhe o importante recado que o Grupo Unisep tem para lhe dar. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste ou na unidade mais próxima. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. E o tema da entrevista de hoje é prisões mentais. Eu tenho o prazer de receber aqui Gilmara Gonçalves. Ela é autora do livro Corpos Musculosos, Almas Obesas, escritora e mentora de mulheres, coach integral sistêmico, especialista em inteligência emocional e relacionamento, empreendedora, criadora do método Mulher Irresistível, palestrante, jornalista, radialista, ghostwriter, copywriter e TEDx Speaker. 3x, é isso, Gilmara? Exatamente. Palestrante no TEDx, que é a maior rede de conferências do mundo, por 3 vezes. E, além de todo esse currículo, ela já foi apresentadora na afiliada Record em Sergipe e na rádio CBN de Aracaju. Atuou também em jornais, revistas, portais, rádio e televisão. A missão de vida é ajudar pessoas a se libertarem de cárceres emocionais, realinhando forças para prosperarem através da ressignificação, conduzindo as pessoas à busca pelo equilíbrio físico, emocional e espiritual. Gilmara Gonçalves, muito obrigado por estar participando aqui conosco no canal Educação e Business e para tratar desse importante tema relacionado à vida das pessoas. Eu que agradeço, professor. Estou imensamente feliz e me sentindo muito honrada também pelo convite. Espero verdadeiramente conseguir contribuir para as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem de forma positiva, né, para essa metanoia mental, para que as pessoas realmente decidam, né, e saiam de todos os cárceres emocionais que porventura estejam. Muito bem. Gilmara, o que são as tais prisões mentais? Olha, ao contrário, professor, dos cárceres físicos, das prisões físicas, né, que tem muros, tem cerca elétrica, tem sistema de vigilância eletrônica, agentes prisionais, grades, cadeados e todo o sistema, né, para manter o detento ali dentro. O cárcere e a prisão emocional, ela não tem nada disso. Mas e por que as pessoas se mantêm? Porque lá existe uma zona de desconforto, porque onde a dor não é zona de conforto. E o que é, então, esse cárcere emocional, essa prisão mental? É todo local emocional que nos colocamos e que, por algum motivo, que geralmente são por causa das crenças, bloqueios e traumas, não conseguimos sair dali. E andamos para um precipício, caminhamos para um precipício emocional, porque como somos compostos, né, por 3 áreas, corpo, alma e espírito, e se subdividirmos essas áreas, dá 11 outras áreas, que vem a profissional, financeira, social, familiar, conjugal, no cárcere emocional, que pode ser motivado por qualquer uma dessas áreas, qualquer um trauma originado de uma área, acaba bloqueando e afetando todas as outras áreas. Então, é um local de dor que nos colocamos, que caminhamos, às vezes num processo inconsciente, mediante algum trauma que sofremos, porque tudo que é feito conosco, dito para a gente, sobre um forte impacto emocional, vira um trauma, vira uma crença. E essa crença, se for limitante, nos leva a essa prisão mental. Muito bem. Gilmara, viver é muito bom, mas nós não podemos julgar ou talvez até tentar entrar na realidade das pessoas, porque muitas vezes nós não conhecemos, né, os traumas que essas pessoas viveram e as dores as quais elas sentem, como você muito bem comentou. Agora, de uma maneira geral, analisando tecnicamente, né, por que é que as pessoas tendem a mergulhar dentro de prisões em si próprio, em uma vida que eu particularmente julgo como uma vida como um mundo tão gostoso de se viver, digamos assim? Pois é, o mundo é gostoso, mas como olhamos para esse mundo? E eu sou um exemplo muito claro disso. Como você falou anteriormente, eu fui apresentadora de TV por muitos anos, então, aparentemente, tudo estava muito bem na minha vida. É tanto que o título do meu livro é Corpos Musculosos, Almas Obesas.
E eu faço uma analogia justamente com esse exterior e com o interior. Por fora está tudo muito bem. As pessoas estão com um sorriso no rosto, tem um corpo dentro dos padrões estéticos exigidos pela sociedade, por assim dizer. Hoje isso está mais flexível, existe toda uma bandeira sendo levantada para essa aprovação e aceitação física, independentemente da forma, mas e como está por dentro? E como está a alma? Porque aqui é a cabine de controle. Então, quem está em uma prisão mental, quem está vivenciando essa pena autoimposta, quem está nesse cárcere, não consegue ver o mundo como um local tão atrativo. Então, imagine que jamais passaria na cabeça da sociedade que eu, essa apresentadora de TV, essa jornalista renomada, que estava sempre ali muito bem arrumada na TV, a gente se apresenta muito bem, tentou tirar a vida por 2 vezes, porque não via mais sentido nesse mundo tão belo que você narrou e que de fato é. Por quê? Porque por dentro, nessa alma, existia uma gordura da dor, da opressão, do medo. No meu caso, foi originado por um relacionamento opressivo que eu vivi durante 19 anos. Mas, muitas vezes, é por um trabalho. As pessoas estão sendo cobradas, desenvolvendo ansiedade, medo, e não conseguem se libertar, não conseguem buscar outro caminho, uma segunda fonte, não conseguem sequer vislumbrar esse caminho. É como se fosse um barco em meio a um oceano gigantesco, porém, com tudo nublado, sem conseguir ver a costa. Quem está nessa prisão mental não consegue ver a costa, não consegue ver o caminho. Para que lado eu vou, sabe, conduzir o meu barco? E aqui é a cabine de controle. Agora, quando temos a consciência de que o timão desse barco está na nossa mão, aí sim, a gente consegue desviar esse barco para um local que esteja com menos neblina, que esteja vendo um pouco de luz, para que a gente visualize a costa e saiba finalmente para onde ir. Por isso que eu trabalho sempre a importância de estar fortalecido o corpo, a alma e o espírito. Porque quando você está bem consigo, você gosta do que você vê no espelho, você tem uma autoestima, então você não vai aceitar que ninguém diga o contrário. Quando você está com a sua alma fortalecida, que é justamente o emocional, você vai conseguir lidar, porque esses desafios, a neblina vai vir para todo mundo. Eu sempre falo que todo mundo tem o dia bom e o dia não tão bom, né? Tem o dia mau, não tem esse. Todo mundo tem, eu tenho. Mas como é que vamos agir no dia não tão bom? É esse o gatilho, a diferença. E a importância de fortalecer o espírito também, porque quando os outros pilares não estiver tão bom, a fé vai segurar a minha onda, a fé vai me segurar e vai me fazer entender a importância de ter vida e vai me fazer ter o espírito, o sentimento de gratidão, que é um sentimento que mesmo que estejamos passando por um deserto, a gente vai dizer gratidão, porque deve existir algum aprendizado aqui, deve existir alguma coisa para eu aprender, mesmo estando nesse cárcere. O que eu tenho que aprender aqui nesse cárcere? Aprendi isso, ok, agora eu decido sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. Gilmara, eu tenho um entendimento de que a nossa vida é como se nós estivéssemos em um barco. Ele pode estar à deriva, ou você pode tomar o leme em suas mãos e direcionar esse barco para águas também desafiadoras, por que não? E também tranquilas, se for o caso e quando for o caso. Para você, qual foi o momento determinante e que a gente pode dizer que você tomou o leme do barco da sua vida e conseguiu direcionar o seu destino para um destino de luz, inclusive para iluminar as demais pessoas aí através do seu trabalho? Perfeito. Como eu falei, estava nesse relacionamento durante 19 anos, então imagina que eu comecei esse relacionamento aos 14 e eu não tinha, obviamente, maturidade nenhuma para fazer uma escolha assertiva, né? Então, eu também me perdoei. E aos 34 anos, com 2 filhos, sendo que o meu primeiro filho, à época, tinha 16 anos, eu tive com 18, perdão, casei com 17, tive meu primeiro filho com 18. Então, aos 34, sem identidade, porque eu não tinha identidade, uma vez que eu iniciei esse relacionamento tóxico, extremamente opressivo aos 14, então eu estava na construção da minha identidade, foi totalmente rompida, a minha identidade era a identidade do outro em mim, e para mim, as minhas verdades eram as verdades do outro, que me diziam que uma mulher separada nunca mais ia ser feliz no amor, uma mulher com filhos nunca mais ia ser bem vista socialmente, uma vez que fosse divorciada. A religiosidade, na época, também pesava muito sobre os meus ombros e que me dizia que se eu rompesse aquele casamento, nunca mais Deus ia me perdoar. Então, eu estava fadada ao insucesso emocional, ao insucesso conjugal
E a salvação também, eu tinha acabado de abrir mão dela. Então, imagina todo esse peso social, isso me deixava como se fosse aquela bola de metal dos desenhos animados, do preso, do prisioneiro. Existe isso, sim, em cadeias americanas também. Isso me deixava lá, fincada nesse cárcere emocional. O medo da rejeição. A crença da rejeição era a minha crença mais forte, são as crenças que nos mantêm lá. Então, como foi que eu me libertei disso, então? Um belo dia, eu decidi sair desse palco que eu encenava a minha vida, por assim dizer, e sentei-me na plateia e comecei a observar. E foi como um estalo mesmo. Óbvio que houve um fator, um gatilho, que foi muito pequeno diante de tudo que eu já tinha vivido, foi ínfimo, mas me fez tomar esse lugar na plateia. E de lá eu comecei a observar o que eu estava ensinando na minha vida. E eu vi que a vida estava passando. Já haviam passado 19 anos. Eu estava com 34, aquela menina de outrora, com 14, e que minha vida estava passando, escorrendo pela minha mão, e que eu não era feliz. E não foi para isso que Deus tinha me chamado à vida, que eu merecia e precisava ser feliz. E a partir daí, eu decidi, porque é aí onde vem a decisão, eu decidi sair dessa prisão. Claro que foi desafiador, porque nesse ponto, e muitas mulheres se encontram nessa situação, Giovanni, de que eu me mantenho nisso por causa dos meus filhos. E isso é uma grande mentira. As mulheres, assim como eu me mantive, se mantêm em um casamento opressivo, em um cárcere emocional oriundo de um casamento, porque elas não se amam, elas não entendem que são a sua prioridade. Porque só quando eu sou a minha prioridade e que eu me amo de verdade, eu consigo transbordar esse sentimento. Sabe aquela historinha de que a gente só dá o que tem? Isso é muito verdade. Então, a partir do momento que eu me amo, a ponto que o meu tanque transborda, aí sim eu consigo amar os meus filhos. É como se eu te perguntasse agora, Giovanni, faça uma lista para mim das 3 pessoas que você mais ama, professor. Aquelas 3 pessoas que você daria a vida por elas no mundo. E aí você vai colocar lá sua mãe, sua esposa, seus filhos, independente da ordem. E eu te pergunto, professor, mas cadê o seu nome na lista? Então, só quando o seu nome vem em primeiro lugar, Giovanni, Gilmara, aí segundo vem os meus filhos, terceiro vem os meus pais, quem quiser que for, a lista pode ser gigantesca, mas o número 1 tem que ser Gilmara, porque a partir do momento que eu me amo verdadeiramente, eu consigo transbordar. É como se a gente acumulasse, sabe, várias taças, aquela brincadeira, derruba um líquido na primeira, só quando a primeira enche, que ela vai transbordar nas outras. Então, quando eu entendo que eu sou a minha prioridade, que eu devo me amar, eu escolho sair desse cárcere, desse lugar de dor. Porque onde existe amor, não existe dor, não existe lágrima. É incongruente. Então, quando eu resolvo sair, eu saio também por amor àqueles que eu digo que eu amo. Então, eu decido sair. É desafiador, porém é libertador. Porque a liberdade é o direito de você sorrir, de você se sentir leve, de você poder fazer escolhas. E escolher viver, escolher ser feliz, deve ser a primeira delas de todos nós. Muito bem. Palavras dotadas de uma sabedoria e de uma energia positiva, principalmente nesse momento de crise mundial com pandemia que nós estamos vivendo, onde tantas pessoas estão sofrendo, não é, Gilmar? Desesperançosas com a vida. Suas palavras são realmente de um valor inestimável. Gilmara, quando a gente pensa em prisões mentais, eu posso considerar que uma prisão mental ela pode estar associada a uma doença psicológica? Existe uma relação entre a prisão mental e uma doença psicológica em si, ou é apenas um fator ali associado mais à questão comportamental e de decisão por parte do indivíduo? Eu entendo que é uma situação comportamental que pode gerar uma psicopatologia, sim. Porque a partir do momento que você está numa prisão mental, você está infeliz, é como se você estivesse entrando no poço e cada vez mais você cava mais um pouquinho. Porque nesse cárcere, dentro dessa prisão, nós temos 2 opções. Como tudo na vida, é uma dualidade, né? O claro e o escuro, o grande e o pequeno. Também lá temos 2 opções. Ser uma vítima sofredora ou uma heroína aprendiz. A vítima, Gil, mas eu quero ser uma heroína. Então, só que nesse momento não é tão fácil assim essa decisão. A vítima sofredora, o que é que ela vai atrair na cabeça dela? Atenção. E o que é que ela precisa? De amor. Por quê? Por causa da crença da rejeição. Que geralmente, assim, eu digo sem medo de pecar pelo exagero, eu ouso dizer
que 90% das pessoas que estão em prisões mentais, elas têm muito forte a crença da rejeição, que era o meu caso, e é assim, 90% das pessoas que eu trabalho, que eu já trabalhei, elas tinham a crença da rejeição muito forte, que foram lá geradas na infância. No meu caso, a minha mãe não queria me ter. Então, eu desde o ventre escutava que ela não queria, que ela só estava feliz com o casal de filhos dela, ela não queria me ter. Então, a minha necessidade de chamar atenção, de ser amada, era algo de outro mundo. Eu era a melhor aluna, eu não aceitava tirar menos do que 10, eu tinha que ser melhor em tudo. Para quê? Para chamar a atenção da minha mãe, para ser amada pelos meus pais, para ser querida. Isso na concepção de alguém que desenvolveu a crença da rejeição. Então, ser vítima sofredora é, de alguma forma, ser a coitadinha que alguém vai passar a mão na cabeça e ela entende que aquele carinho, aquele afeto é o amor que ela precisa para encher o tanquezinho dela, dentro dela. Então, é muito mais fácil ser vítima sofredora, mas nós também temos a opção de ser heroína aprendiz. E aí onde vem a questão da opção. É fácil? Não é fácil, mas é possível? Sim, é possível eu sair. Então, é possível você ir com o pé na porta, com coragem, requer muita coragem, e Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Então, é coragem para encarar uma sociedade, para encarar todo o preconceito que, porventura, surja, mas não importa. E aí, para isso, o caminho que eu indico é do fortalecimento da identidade, Giovanni. Porque quando entendemos quem verdadeiramente somos, os nossos princípios, as nossas verdades, para que fomos criados? Para que eu estou nesse mundo? Quem eu sou? Espera aí, se eu sou filha de um rei que criou esse mundo todo, eu automaticamente sou uma princesa? Então, se eu sou uma princesa, eu não mereço ser tratada de qualquer forma? Então, eu mereço ser respeitada? E outra coisa, se alguém também falar de mim que o que eu fiz, eu deixei de fazer, está certo ou está errado, é só a opinião das pessoas, é só a opinião das pessoas e nada mais. Se eu te chamar agora, te xingar, professor, seu careca, olhar para mim e dizer, vai rir, é exatamente essa reação. Por quê? Tá louca essa menina? Essa mulher tá louca. Por quê? Porque você não é careca. E o contrário seria mesmo dizer, esse professor surtou. Por quê? Não nos atinge? Porque sabemos que não somos. Também não seria nenhum problema de ser. Eu só dei um exemplo, porque fisicamente é óbvio. Assim é o fortalecimento da identidade. Quando nós sabemos quem somos, as pessoas podem nos chamar, nos xingar, nos julgar, o que elas quiserem. A gente vai olhar e dar uma risada, porque sabemos que não somos isso. Então, o fortalecimento da identidade é o grande poder que temos, é a grande ferramenta, o que temos que fazer para conseguir sair das prisões mentais. Gilmara, o indivíduo preso em suas crenças limitantes, nós podemos dizer que é diretamente proporcional em relação ao indivíduo que se liberta e começa a arrebatar pessoas também para a libertação, com relação ao indivíduo que está preso às suas crenças limitantes e que também vai afetar negativamente as pessoas que estão próximas a ele, nesse sentido? Sim, nós somos curados para curar. Isso, para mim, é algo muito óbvio. A partir do momento que eu tenho a cura de uma determinada enfermidade mental, por assim dizer, atribuída por causa dessas crenças, eu consigo saber qual antibiótico é que é a cura disso. Então, a partir do momento que eu sou curada, eu tenho o caminho para te dizer da sua cura, se for da mesma, entre aspas, novamente, doença que eu. Se você está passando pelo mesmo problema que eu já passei, eu consigo te direcionar pelo caminho que fez sentido para mim. Porém, tem um ponto. Você precisa escolher trilhar esse caminho. Tem uma frase do filósofo Sêneca que eu gosto muito, que eu carrego comigo para sempre, assim, que é: o desejo de ser curado faz parte do processo de cura. Só quando eu entendo que eu preciso de cura é que eu vou buscar esse medicamento, é que eu vou buscar essa cura. Então, muitas pessoas estão nas prisões mentais, mas elas não tiveram tomada de consciência ainda de que elas não nasceram para estar lá. Porque não adianta eu querer puxar, arrancar, tirar aquela pessoa dali, se ela não quiser, se ela não entender que aquele lugar de dor não pertence a ela. Então, esse é um ponto. Sobre a sua outra pergunta, o quanto isso afeta as pessoas que estão ao redor, a mudança, começando por ela, é algo que é de dentro para fora, né? A porta da mudança só tem maçaneta do lado de dentro. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso da cura, que eu busco a cura, eu giro a minha maçaneta e abro essa porta, opa, saio desse cárcere. Então, é do individual para o coletivo. A partir do momento que eu saio desse cárcere, eu saio com uma bagagem. Do que isso me favoreceu sair?
Então, eu começo a impactar positivamente as pessoas que estão no meu entorno, né? Do individual para o coletivo. E o lado contrário, que é agora a sua pergunta, quem está lá na prisão mental impacta negativamente as pessoas ao seu redor? Com certeza. Porque imagina que eu sou uma pessoa extremamente negativa, extremamente desesperançosa, extremamente amarga, angustiada. Quem vai querer ficar próximo de uma pessoa assim? Ninguém. Vai até ter aquelas mais misericordiosas que vão tentar dar a mão e dizer, ó, sai daqui, está aqui minha mão. Mas elas não vão permanecer por muito tempo, porque elas não vão aguentar. E a própria Bíblia nos ensina que chega um determinado momento que são pérolas aos porcos. Você não deve jogar fora suas pérolas. Porque se a pessoa não quer... Por exemplo, estamos vivendo, como você bem falou, o período pandêmico. Estamos no processo de vacinação. Existem pessoas que não querem se vacinar. O que fazer para mudar essa concepção? Deus deu um cérebro a cada um, mas cada um também escolhe se vai fazer uso ou não. Como mudar essa situação? E aí, o governo tem várias ações, estão criando ações, isso vai permitir entrar em locais públicos, em eventos, em países com o passe verde, né? com o seu cartão de vacinação, que é uma forma de forçar as pessoas e mesmo assim terão aquelas que vão ser resistentes a isso. Então, sempre serão escolhas. Eu escolho ser uma pessoa positiva e fazer a diferença ao meu redor. Eu sempre falo aqui em casa para os meus filhos que na nossa jornada, durante a nossa vida, o mais importante não é o dinheiro que ganhamos, não é a riqueza que acumulamos, mas é a vida que tocamos. Que diferença faremos nas vidas que tivermos a oportunidade de tocar no nosso caminho? Então, é sobre isso. A gente pode ser bênção na vida das pessoas ou maldição. E aí vem o critério da escolha. Muito bem. Gilmara, quais são as crenças limitantes que você pode considerar como as mais comuns e que afetam a vida do ser humano de uma forma geral? Olha, eu vou citar uma especificamente, que é a crença da rejeição. Poderia falar que a do medo é a mais forte. Tem uma pesquisa norte-americana que aponta que o maior medo da humanidade não é o medo da morte. Olha que loucura. O maior medo da humanidade é o medo de falar em público. Isso é uma pesquisa bem difundida. Só que o medo de falar em público está com uma crença por trás dele, que é a crença da rejeição. Então, olha ela novamente em cena. Por quê? Porque a partir do momento que eu me coloco na frente de uma plateia, eu estou totalmente exposta. As minhas vulnerabilidades estão expostas. As pessoas estão vendo até se a minha unha está descascada, dependendo da distância dessa plateia. Sendo assim, com essa exposição, eu vou ser o quê? Ou amada ou rejeitada. Então, quem tem a crença da rejeição não consegue correr esse risco, porque ela só quer ser amada. Ela precisa, na verdade, ser amada. Ela precisa ser aprovada. E, obviamente, que numa plateia, alguns vão aprovar e outros não vão, outros mais ou menos, vai ter pontos que vai criticar, mas é sobre estar exposto. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que estar exposto não é sinônimo de fraqueza, mas é de coragem. É sobre estar na arena. Brené Brown fala muito bem sobre isso. Estar na arena não é sinônimo de fraqueza, mas de coragem. Porque a arquibancada está cheia, veja, senão seria o contrário. A arena estaria cheia, a arquibancada vazia, com 2 pessoas. Mas não, é a arena que está lá com uma pessoa que tem coragem para estar lá, que tem coragem para se expor. E quem está na arquibancada, por sua vez, vai estar cumprindo o papel de plateia, que é aplaudir, apontar ou vaiar, que é a função de quem está lá. Mas muitos que estão lá gostariam, na verdade, de estar na arena, de ter a vida de quem está na arena, mas não tem coragem de se expor. Então, a crença realmente muito mais forte, que limita muitas pessoas, que engessa, que impedem que elas tenham coragem de sair dessa prisão mental, é realmente a mais forte que eu considero, mediante toda essa minha jornada de trabalho com isso, é a crença da rejeição. E aí volto novamente à identidade. Porque mesmo que eu tenha sido rejeitada na minha infância, por meus pais, pela minha família, pelos meus cuidadores, pelas pessoas mais próximas, porque são os nossos pais e os nossos professores, os nossos principais bloqueadores, e as crenças e os bloqueios nascem, sobretudo, na infância. A partir do momento que eu fortaleço a minha identidade, entendendo os meus princípios, os meus valores, por que eu estou aqui, de quem que eu sou filha, entendendo que o maior milagre já é a minha vida, já é ter ar nos meus pulmões, esse é o maior milagre. Todo o resto vai ser o bônus desse processo todo, que é viver. Então, eu fortaleço a minha identidade, eu consigo
quebrar essa crença da rejeição, porque eu vou me sentir amada pelo aquele que tinha que me aprovar e me amar, já me amou e me ama independentemente dos meus defeitos, das minhas sombras. Aí eu consigo me fortalecer e sair dessa prisão. Gilmara, essa vida moderna, digamos assim, né, baseada em contatos virtuais dos mais diversos, você acredita que ela está colaborando para potencializar as prisões mentais em vez de libertar as pessoas? Sem dúvida, excelente pergunta. Eu tratei sobre esse tema recentemente nas minhas redes sociais. É o seguinte, nós somos seres faltantes. Sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar a sandália, a bota bonita da moda do verão 2022. Sempre vai faltar o tênis que está fazendo sucesso internacional. Sempre vai faltar algo no meu relacionamento. O meu marido, ele não é tão assim, ele não sabe cozinhar. Sempre vai faltar algo dos meus filhos. São tão inteligentes, mas não são tão carinhosos. Sempre vai faltar algo. Somos seres faltantes. E a partir do momento que nos damos conta disso, a gente consegue entender e entender que o desejo nasce para morrer. Então, a gente consegue se completar um pouco mais. E aí, por que as redes sociais influenciam negativamente para isso? Esse momento, por causa da liquidez. Tudo é muito líquido. Então, aparece agora, eu entro ali na minha rede, tem a influenciadora com o namorado novo, com a barriga tanquinho. Nossa, o meu não é assim, o meu tá gordinho. Então, já vou ficar infeliz, porque o meu não é assim. Nossa, mas fulano, ela viajou para Maldivas. Eu não tenho dinheiro para ir para Maldivas. Então, a minha vida já vai ficar infeliz também por isso. O filho de não sei quem passou na faculdade, sei lá, norte-americana. Nossa, o meu filho não passou. Aí já vai. Então, ela vai potencializar as minhas faltas. E se eu não for vigilante, isso vai me trazer dor. E a dor me leva para essa prisão mental. Eu sou infeliz, nada que eu sou presto. Uma coisa que se difundiu muito agora recentemente é que, nessa coisa do empreendedorismo, essa onda toda, a expressão de que trabalha enquanto eles dormem. Nossa, mas enquanto eles dormem eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que treinar. E eu passei por uma fase assim. Eu treinava, eu amo escutar música, assim, eu sou muito movida à música, me traz uma energia muito boa. E aí eu tinha que treinar escutando podcast, eu tinha que correr escutando podcast, porque eu tinha que aprender, eu tinha que dirigir escutando podcast, porque eu tinha que estar lendo, ouvindo um livro-book, um audiobook, e eu tinha que estar o tempo todo produzindo. Calma, isso é um alimento para a ansiedade. Calma, tá tudo bem eu treinar ouvindo uma música que eu gosto. Tá tudo bem eu dormir no horário que todo mundo está dormindo. Eu não preciso trabalhar enquanto os outros estão dormindo. É cada um no seu tempo, correndo a sua carreira. E aí, o que é sucesso para mim não necessariamente é sucesso para você. Então, para mim, de repente, sucesso é ter 7 dígitos na conta. Você com 6 está mais feliz do que eu. Então, é muito subjetivo, mas é entendendo o nosso tempo, nos acolhendo, nos amando, fortalecendo a nossa identidade, tentando não alimentar as nossas faltas, entendendo o princípio da gratidão. Eu volto para ela agora, porque quando somos gratos pelo que temos, claro que é muito bom ter ambição. Uma pessoa sem ambição, ela vai ser fadada ao fracasso mental, o alto fracasso, ela não vai se sentir bem. Mas a ambição de você querer fazer mais. Nossa, mas eu já trabalhei com 100 mulheres, quero abranger 200, vou ter essa meta, sabe? É gostoso, é motivador, nos faz levantar da cama todos os dias com um plano de ação, com energia, com a meta para cumprir, senão a vida vai ficar sem graça. Mas entendendo que é no meu tempo, e todos nós estamos caminhando. Uns no quilômetro 7, outros no quilômetro 5, uns estão lá no 9, outros despertaram agora, saíram do cárcere agora, desse cárcere emocional, estão no quilômetro 2, e tá tudo. Outros ainda estão lá no cárcere. Então, quem já está no 7, dê a mão para quem está lá ainda. E assim vamos nos fortalecendo, fazendo essa troca, entendendo que nós não somos uma ilha. Eu preciso de você, você precisa do Pedro, Pedro precisa da Mariana. A peça que falta em um tem no outro, a gente vai se somando e tornando os nossos dias mais leves, tornando a maioria dos nossos dias bons, e não dias não tão bons ou dias maus. Muito bem. Gilmara, fica claro nas suas palavras que o indivíduo em si, enquanto ser vivente, precisa tomar a decisão de se transformar, de sair da sua prisão mental. Para esses mais vulneráveis e que estão mergulhados
de uma maneira muito profunda nessas tais prisões mentais, o quanto os padrões sociais existentes ajudam essas pessoas a não terem o estalo e o despertar para sair da respectiva prisão mental. Ajudam a partir do momento que alimentam essa falta. E é por isso que a pessoa que está nessa prisão mental, ela precisa, de alguma maneira, primeiro, se ela não consegue ter o processo de consciência sozinho, como eu tive, e está tudo bem, ela tem que buscar ajuda. Ela tem que ter o desejo de ser curada. Porque ela vai buscar ajuda, ela vai levantar a mão, já entendeu que ela não é uma ilha, não é obrigada a viver sozinha, vai levantar a mão e pedir ajuda. Ajuda profissional. Porque se ela escolher, e aí é escolha, porque nós somos seres que temos o livre-arbítrio, se ela escolhe permanecer nessa prisão, ela vai cavar cada vez mais esse buraquinho. A pena, ela vai colocar uma pena para ela cada vez maior. Mas se ela diz, não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso sair daqui, não consigo sozinha, vou pedir ajuda, e ela pede ajuda, ela vai conseguir sair, vai sim. Porque essa falta, se a gente permanece lá, sabe, esse mundo, essa falta que temos, ela vai ser muito alimentada. Como eu falei, a gente abre hoje as redes sociais, está repleta de pessoas felizes, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas com corpos esculturais, de pessoas com cabelos brilhosos, de pessoas com um LinkedIn lá bombando. E aí você olha para tudo aquilo e diz, mas e eu? Ai, eu sou imprestável nesse mundo, eu não sirvo para nada. Então, é sobre ser vigilante com relação a isso, entender se não está me fazendo bem agora, eu vou dar um time disso aqui, vou buscar estruturar outras partes da minha vida, né? Jogar o holofote para o meu emocional, vou cuidar disso. Quando eu estiver fortalecido, eu posso voltar para cá, porque isso aqui não vai ser tóxico para mim. Então, a dica nesse momento seria demitir tudo que é tóxico da sua vida. Pessoas tóxicas, porque Deus não fez o ser humano com alça de mochila para a gente carregar ninguém, e também não adianta pegar pedrinhas dos outros para pôr na nossa mochila, porque o negócio vai pesar. Então, não faça isso. Demita as pessoas tóxicas, que muitas vezes é da nossa família. E quando eu falo demitir, não é matar, nem excluir, nem nunca mais falar, nem virar a cara, mas é não permitir acesso na nossa vida, porque as pessoas só vão até onde a gente permite. Então, demitir as pessoas tóxicas e eliminar os sentimentos tóxicos também, conseguir reconhecer. E aí onde entra a tal da inteligência emocional. A partir do momento que eu conheço o sentimento, sei que ele é tóxico, eu vou fazer uma mudança de padrão mental ali e dizer, não, eu não quero mais isso. O que é que está alimentando? Onde é que é o gatilho que está alimentando, que está dando um vazamento aqui, enchendo esse tanque de sentimento tóxico? Não, vou fechar essa torneira e vou buscar andar com pessoas que edifiquem a minha vida. Se tratando das redes sociais, seguir pessoas que realmente têm um conteúdo para me entregar, que faça a diferença na minha vida. E aí a gente volta àquela tão batida questão, tão clichê, que é da escolha. Porque a escolha sempre será escolha. Até se manter lá é escolha, porque eu escolho ser ou a vítima ou a heroína. Sempre vai ser escolha. Muito bom. Gilmara, infelizmente nós estamos chegando, eu digo infelizmente de verdade, estamos chegando ao final desse bate-papo. Toda conversa boa passa muito rápido, infelizmente, né? É verdade. Nos fale um pouco aí sobre o livro Corpos Musculosos, Almas Obesas e quais dicas você deixa nesse livro aí para as pessoas que querem aí se libertar das suas prisões mentais. E, por favor, também deixe aí para todos que estão nos assistindo, vai aparecer aí no Caractere as suas redes sociais para quem se interessar aí pelo seu trabalho. Perfeito. A rede social, vou deixar o Instagram, que é @GilmaraGonçalves, _, os 2 tracinhos. O livro Corpos Musculosos, Almas Obesas, eu faço uma analogia, como eu falei no início, sobre a importância de cuidar do interior, porque muitas vezes estamos com um sorriso no rosto, tudo muito bem por fora, uma vida financeiramente equilibrada, tudo muito bem, mas por dentro existe muita dor, existe muita angústia, existe inclusive o desejo de nem permanecer vivendo. Então, no livro, eu traço um caminho, que foi o que eu fiz. O livro é autobiográfico, eu conto a minha história e indico o caminho para sair dessas prisões mentais, que é através do fortalecimento dos 3 pilares, corpo, alma e espírito. O corpo, porque é o templo do nosso espírito, é o corpo que nos conduz para todos os lugares. É da energia do corpo que precisamos para levantar da cama, ter vontade de levantar da cama todas as manhãs, senão a gente fica lá,
nem ver a luz do dia a gente quer. Então, a importância de cuidar disso enquanto templo, enquanto casa, porque tudo que for de ganho estético vai ser só ganho, é o bônus, é o up de todo esse processo. Mas a partir do momento que eu decido cuidar, eu aciono o gatilho da autoestima, que vai me fazer muito bem, que vai me empoderar de que eu sou forte, de que eu me cuido, e um espírito precisa de um corpo forte mesmo. A gente precisa ser forte para encarar a rotina, para encarar todas as situações. A gente está vivendo um período pandêmico, então a importância de ter uma saúde previamente cuidada fez muita diferença. Pessoas que não tinham se atentado a isso antes perderam a vida por causa de um vírus, né? Então, a gente não tem que se cuidar por causa da estética. A estética é bom demais. É muito bom a gente se amar, gostar do que vemos no espelho. Não tem nada de errado com isso. Mas é, sobretudo, pela nossa saúde. Em segundo lugar, cuidar daqui, da cabine de controle, que é a nossa alma. Aqui é a gestão de todas as coisas. E em terceiro, que é cuidar da fé. Então, é se aproximar do seu Deus, porque quando o barquinho... Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Está lá no meio do oceano, que a gente citou, e tem o livro milenar, que é best-seller durante muitos anos, que fala sobre isso, mais de 1000 anos, que é a Bíblia. Ele narra um fato muito interessante, que durante uma tempestade, estavam lá alguns pescadores no barco, e de repente um se acordou assustado e viu que tinha um cara lá flutuando sobre a água. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, mas Jesus, como assim? A Bíblia narra, esse livro narra que Pedro sentiu medo. Então, está tudo bem sentir medo, né? Todos nós somos humanos e está tudo bem sentir. O que a gente não pode deixar que esse medo nos limite. E aí, Pedro não deixou. Ele foi. E ele também andou sobre as águas. Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui no final, que é o que eu trato no livro. Muitas vezes, no momento mais desafiador da nossa vida, é que vai acontecer o maior milagre, que é andar sobre as águas. Então, não pule do seu barco. Não desista. Porque o maior milagre é andar sobre as águas. E aí, poder voltar para o seu barco e chegar a ancorar na sua terra prometida. Tempestades, dores, prisões não duram para sempre. Sempre vem o sol. Muito bem. Gilmara, onde encontramos esse seu livro para que lá no meu Instagram, nos aprofundar no assunto? Sim. Lá no meu Instagram tem um link, e no link tem lá o caminho para encontrar o livro. Ótimo. Muito obrigado. Olha, um papo realmente de luz para todos aí que estão nos assistindo. Gilmara Gonçalves, foi um prazer falar com você. Não preciso nem dizer que já fica o convite para um próximo bate-papo aí, talvez mais estendido, para a gente falar mais sobre esse importante tema, prisões mentais, e, acima de tudo, para falar em libertação mental. Esse é o ponto mais importante. Obrigado pela sua participação conosco. Nossa próxima pauta, então, é a liberdade. O convite já está aceito, é só me acionar. Estou aqui, às ordens. Eu que agradeço, muita gratidão. Espero que verdadeiramente tenha contribuído. Grande abraço. Gratidão, Mara, professor. Muito obrigado pela sua participação conosco no canal Educação e Vida. E você aí que está nos assistindo, venha estudar em uma das unidades do Grupo Unisep e transforme seu futuro. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo bate-papo.